E o texto reservado para essa noite é a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículos 2 a 6. Colossenses 4, versículos 2 a 6. Não se engane, o texto é pequeno, mas tem muita coisa para a gente aprender hoje. Diz o texto: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E de fato a minha oração nessa noite é que nós consigamos relembrar algumas coisas acerca da oração e que possamos vigiar mais e ser mais prudentes, que isso possa ficar no nosso coração no final de tudo. Aqui, meus irmãos, Paulo vai fazer algumas exortações gerais, mais algumas exortações gerais, que são bem próprias dele. E essas exortações gerais são aquelas que nós não devemos esperar uma ordem exata para poder cumprir. Não é algo que você precisaria que um anjo do céu descesse e dissesse: faça isso, para que você pudesse fazer. São coisas que nos são peculiares, como crentes. E quando nós falamos de oração, estamos falando de algo muito próprio de crentes, algo sem o qual nós não deveríamos viver. Quando a gente olha para a vida de um cristão e essa vida não é de oração, a gente fica em dúvida se essa vida é cristã mesmo, porque como estaríamos morando dentro da casa dos nossos pais sem comunicar-se com eles? Como é que eu posso passar minha vida inteira cristã sem se comunicar com aquele que me criou, sem comunicar com aquele que me salvou, sem comunicar com aquele que é meu pai? Que relação é essa? Então a oração é de fato algo muito necessário para nós e é algo que Paulo vai nos exortar mais uma vez através desse texto. E nessa noite eu quero refletir não somente acerca da oração, mas também uma das suas finalidades e também a necessidade que cada um de nós temos dela. Parece que é algo já meio batido falar da necessidade da oração, mas nós precisamos de oração todos os dias. Não somente de nós orarmos por nós mesmos, não somente de orarmos agradecendo por todas as coisas, mas orarmos uns pelos outros. E esse texto vai falar também sobre isso. Então, iniciando o texto propriamente dito, versículo 2 diz: perseverai na oração. Nessa parte A, nós temos muito a pensar. Ele fala: perseverai na oração. E a gente vai perceber que muito do que ele fala, pelo menos 3 verbos ele vai utilizar no imperativo. Perseverai no versículo 2, suplicai no versículo 3, portai-vos no versículo 5. Então, a oração para nós já começa sendo mostrada por Paulo como sendo algo necessário, mas não somente necessário, urgente. Nós não recebemos ordens de quem está precisando de alguma coisa para daqui a um mês, daqui a 2 meses. Senão seriam apenas simples pedidos. Se você puder, você vai fazer daqui a tanto tempo. Mas ordens geralmente são mais imediatas e são expressas. E é isso que nós precisamos encarar. Não é que a gente vai orar por obrigação, ou porque foi ordenado a orar, mas é que isso deve ser sempre encarado com um senso de urgência. Eu preciso orar, eu tenho que orar, porque se eu não orar, de fato, meu dia será totalmente diferente.
eu não conseguirei chegar aos objetivos que eu tracei e não realmente perceberei a vontade de Deus sendo manifesta na minha vida se eu não estiver sempre em oração. E aí, algo a se pensar sobre a nossa vida de oração é quanto tempo nós temos destinado a essa prática. Às vezes a gente diz, eu vou parar de orar de noite, porque quando eu começo a orar eu já estou com muito sono e as palavras não saem perfeitamente. Eu começo a orar, daqui a pouco eu me perdi nos pensamentos e as frases não saem. Eu realmente não consegui expressar aquilo que eu queria para Deus. Ou você diz, eu vou parar de orar pela manhã, porque eu estou me atrasando para o meu trabalho. É pouco tempo. Rapidamente dá entre 6 e 7 horas, e quando a gente menos espera, já tem que sair. E aí você acaba dizendo, eu vou parar de orar à tarde, porque à tarde eu preciso dormir e descansar. Quando meus horários assim permitem. E qual é o tempo que a gente acaba destinando para a oração? Qual é o tempo que a gente realmente tira para a oração? Eu não vou tratar aqui de questões que são muito mais relativas à história. Nós lemos algumas biografias de homens e mulheres de Deus e vemos alguns orando 2, 4, 6 horas por dia. Não vou dizer para você que seria totalmente possível nos dias que vivemos, a não ser que realmente vivêssemos integralmente para a obra do Senhor, e ainda assim seria difícil, pelos desafios de quem trabalha na obra do Senhor. Mas, não falando no tempo da oração, mas eu falo qual a qualidade da oração, qual a qualidade do tempo de oração que nós temos. Às vezes uma oração de 1 minuto pode expressar muito mais habilmente aquilo que a gente passa 10 minutos e não consegue falar. A questão não é simplesmente o tempo que eu tiro para a oração, mas é o que eu faço com o tempo que eu tiro para a oração. Nesse tempo eu me perco nos meus pensamentos, nesse tempo eu me perco, eu me desvio a atenção para aquilo que eu estou falando. Nesse tempo eu realmente estou consciente de que estou falando com o Senhor do Universo. Nesse tempo eu sei que devo chegar diante de Deus com temor e tremor. Eu considero todas essas coisas, ou eu simplesmente digo, eu preciso retirar 5 minutos por dia para pelo menos bater o ponto diante de Deus. Nós temos muito a realizar todos os dias na nossa vida, em casa, no trabalho, na igreja, e nós temos muito que pedir de orientação a Deus para saber como se conduzir diante de todas as situações. Portanto, eu encaro que se nós temos muito a realizar, nós temos muito mais a orar. Quanto mais temos o que fazer, mais temos motivos de oração. Quanto mais desafios temos à frente, mais necessidade de tempo de oração a gente tem. Quanto mais longa for a caminhada dentro daquela situação, mais longa deve ser a retirada de tempo para a oração. Quando nós acordamos, novos desafios estão propostos e mais 24 horas são dadas para que a gente viva. Qual é a nossa reação? O que é que você faz com as 24 horas que Deus lhe dá? O que é que eu faço com as 24 horas que Deus me dá todos os dias? Nós agimos muitas vezes como se tudo estivesse sobre o nosso controle. Eu achei fantástico quando o irmão leu aqui sobre o tempo. Às vezes a gente acha que tem o controle do tempo, e achando que tem o controle do tempo, tem controle das situações. A gente não tem controle de absolutamente nada. Mas a gente não percebe isso porque o tempo é muito curto, é muito rápido, são 24 horas, eu tenho muito o que fazer, talvez eu não consiga terminar tudo hoje. E o meu chefe quer para ontem. E as coisas vão se acumulando e a gente não consegue perceber que tem deixado o tempo de oração cada dia mais escasso. Nós agimos de fato como se tudo estivesse nas nossas mãos e tudo o que a gente projetou para aquelas 24 horas fosse acontecer no tempo exato. Eu
vou sair de casa, eu vou chegar a tal hora no trabalho, eu vou voltar, vou almoçar, vou preparar os meninos para ir para a escola e tudo vai sair perfeitamente. Um pneu furado acabou com o nosso dia. Qual o controle que temos? Zero. Não é sempre que nós percebemos a falibilidade dos nossos projetos e já começamos um dia entregando nas mãos do Senhor. Que diferente seria o nosso dia se nós disséssemos: Senhor, muito obrigado pelo presente dessas 24 horas, mas eu sei que sem Ti eu não chego no final delas. Toma nas Tuas mãos, faz o que Tu queres, conduz o meu dia para a Tua glória. Seria muito diferente, mas a gente nem sempre consegue perceber a necessidade de começar um simples dia entregando ao Senhor. Nós precisamos usar mais tempo em oração. Outro aspecto que vale a nossa atenção é a frequência das nossas orações. Você pode até tirar um tempo bom em oração, mas de quanto em quanto tempo você faz isso? De quanto em quanto tempo nos vemos aos pés do Senhor agradecendo ou pedindo algo? Quantas vezes por dia ou por semana nós estamos em contato com o nosso Criador através da oração? Qual é a frequência com que as nossas petições, as nossas súplicas e as nossas ações de graças chegam ao trono da glória? Paulo exorta, incentiva o povo de Deus ali na cidade de Colossos a perseverar na oração. Perseverar. O que é que você lembra quando escuta essa palavra? Eu lembro que alguma coisa não saiu da maneira que eu gostaria e eu vou precisar tentar de novo. Que alguma coisa ainda não aconteceu e eu estou esperando. E nessa espera eu preciso ser perseverante, confiante de que vai dar certo. Não chegou, ainda está por vir. Mas se eu não esperar com perseverança, que graça isso terá? Que satisfação isso trará ao meu coração? As coisas que a gente mais espera, que a gente mais deseja, que a gente mais projeta, são as coisas que mais trazem alegria. Mas por que trazem tanta alegria? Porque nessa espera a gente perseverou, a gente não deixou de lado esse projeto. Então, em outras palavras, o apóstolo recomenda assiduidade, ou seja, que nos encontremos mais e mais vezes em oração ao Senhor, que essa prática seja cada dia mais constante. Perseverar em oração é estar todos os dias falando com o Senhor. Perseverar em oração é saber: sem isso eu não vivo. Também nós podemos encontrar a característica do entusiasmo e da concentração no ato de orar perseverante. Quando eu oro com perseverança, sempre projetando num futuro que eu espero que Deus me conceda, eu oro com muito entusiasmo. Quando a gente espera que alguma coisa aconteça de muito bom, a nossa oração sempre vai ser com entusiasmo. Diferente daquelas orações que talvez a gente já tenha feito no fim da noite, dizendo: Senhor, obrigado por mais um dia, em nome de Jesus, amém. Dormiu. É totalmente diferente quando a gente diz: Senhor, amanhã eu sei que eu tenho isso para fazer, nesse desafio, toma minha mão, vai comigo. Eu tenho um entusiasmo porque eu sei que existe algo muito grandioso à minha espera, mas eu sei que também, se eu não estiver esperando no Senhor, isso que está à minha espera nunca chegará. Eu dependo da vontade de Deus. E eu preciso de concentração no ato da oração. Não dá para orar de todo jeito. Às vezes eu tenho o costume de orar deitado. E talvez não seja a melhor maneira, porque é muito fácil de pegar no sono. Mas eu também tenho o costume de orar dirigindo. No caminho para o trabalho, nas estradas que eu já peguei, inúmeras. Tenho o costume de orar na minha sala, trabalhando. Quando eu estou atendendo uma pessoa e pedindo: Senhor, me dá sabedoria para falar não o que ela quer, mas o que ela precisa ouvir. E que eu não seja uma pessoa
grosseira com ela, mas que eu saiba como lidar, inclusive com assuntos delicados que ela vai trazer. Porque não é muito fácil olhar para uma pessoa e dizer: seu filho está no limite. Nós não temos mais paciência, não dá mais. E aí você fica esperando o retorno, e nem sempre o retorno é tão bom. Mas a gente aprende com a palavra de Deus no texto de Filipenses 2, a partir do versículo 12, que nós precisamos ter uma palavra temperada com sal. E nesse texto, Filipenses 2:12 não, Colossenses 4, a partir do versículo de número 5 e versículo 6, ter palavra temperada com sal é justamente isso, é você estar perto de uma pessoa e falar aquilo que ela necessita ouvir sem necessariamente ferir os seus sentimentos, sem necessariamente fazer com que ela se sinta rebaixada por não ter alcançado aquela palavra que você está falando. Isso acontece muito quando a gente fala com pessoas descrentes e diz assim: olha, o tempo de você aceitar Jesus já passou, você está indo em rota de colisão para o inferno. Aquela palavra é muito dura e nem sempre ela vai receber de maneira tão graciosa. É necessário que a gente ore entusiasmado e concentrado, porque quando nós desejamos com todo o nosso coração uma bênção, nós sempre ficamos entusiasmados em elevar a Deus o nosso pedido até que nós o alcancemos. Mas quando a gente alcança essa bênção, por que o entusiasmo na oração passa? Isso é algo a se considerar. Muitas vezes a gente está orando por emprego. Se a gente abrisse todas as terças-feiras para que pessoas dissessem assim: meu pedido de oração é esse, talvez a gente escutasse muito assim: eu gostaria que Deus me concedesse um emprego. Se a gente fizesse isso durante 6 meses seguidos, talvez a mesma pessoa estivesse pedindo pela mesma coisa, porque ainda não conseguiu emprego. E olha que já teve pior. Agora a gente está começando a ter novamente alguns postos de trabalho sendo criados, mas ainda assim insuficientes. Tem muita gente que está precisando de emprego. Mas aí você vem toda terça-feira durante um ano seguido dizendo: Senhor, eu preciso de um emprego, Senhor, eu preciso de um emprego, Senhor, eu preciso de um emprego. E todo entusiasmo e concentração você emprega nisso. Quando você consegue um emprego, você deixa de vir na terça-feira. Você não ora mais, nem agradecendo e nem pedindo novas coisas, porque agora eu tenho muito trabalho, muita coisa para fazer. E quantas vezes a gente vê pessoas abrindo mão do tempo de oração, do espaço de oração, porque eu tenho que estudar para o concurso, eu tenho uma prova do Enem para fazer, meu trabalho é à noite, não dá, eu trabalho de domingo a domingo, não tenho mais tempo para oração, não dá mais, mas dava quando você não tinha nada disso. Tem que dar agora que você tem, porque foi Deus que lhe deu, foi a resposta da sua oração, e Ele quer escutar a sua oração de agradecimento também. Isso precisa aparecer em todos os momentos da nossa vida, por isso perseveremos em oração, com entusiasmo e concentração. Quando for orar ao Senhor, saiba o que Ele está dizendo, da primeira à última palavra. E vamos adicionar ações de graças quando estivermos conversando com Deus, porque é óbvio que Ele está pronto para ouvir o nosso clamor, a nossa petição, mas nós não podemos esquecer o que Ele já fez. Seria muito errado da minha parte dizer: Senhor, eu estou precisando disso, e minha oração ser somente isso. Por quê? Porque simplesmente no dia de hoje, nas 24 horas que Ele me deu, Ele já me livrou de muitos perigos. No meio dessa chuva, por 5 minutos eu não estava nela. Por conta de 10 minutos, uma árvore não bateu no meu carro. Árvores caíram, cabos de aço foram despedaçados, carros ficaram alagados e não tinha como sair. Pessoas estavam com a água entrando pelas suas casas, e a gente já passou por isso uma vez. Já perdemos móveis por conta de água entrando dentro de casa. Dá para saber que o desespero é razoavelmente grande.
Mas hoje nada disso aconteceu. Um pingo sequer não entrou na nossa casa. Então não posso chegar para Deus no final desse dia e dizer: Senhor, eu preciso disso, fazer aquela lista de compras espiritual e depois dizer, em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me livrou num dia tão abençoado de chuva, mas tão perigoso ao mesmo tempo, nada aconteceu comigo. Senhor, muito obrigado, porque com todas as dificuldades que o nosso país enfrenta, em que muitas pessoas não fazem uma refeição sequer, eu já fiz 3. Senhor, muito obrigado, porque andando pelas ruas dessa cidade e de outras que a gente conhece, pessoas dormem no meio da rua, pessoas usam sacolas de viagem como travesseiro, pessoas usam o que você não quer mais como sua melhor roupa, pessoas pegam o que seria talvez o seu pano de chão e é o seu cobertor. Eu preciso agradecer porque eu tenho do bom e do melhor. Não porque eu trabalho, não porque meu salário é bom, mas porque eu tenho um Deus que trabalha por mim enquanto eu durmo. Eu preciso adicionar ação de graças nas minhas orações, porque o que Deus já fez em nós gera confiança. Por que você ora a Deus? Porque é o último a recorrer? Não, é porque você confia que Ele faz. A esperança não é a última que morre, porque a nossa esperança é Cristo. Nós oramos a Ele porque nós sabemos em quem confiamos e sabemos que Ele tem todo o poder. Isso é fundamental para que a gente seja perseverante em oração. Eu não oro para uma pessoa que escuta por aqui e sai pelo outro lado. Eu oro a alguém em quem eu confio. Também é importante orar agradecendo, porque além de nos lembrar dos grandiosos feitos de Deus, isso nos afasta da murmuração e do sentimento de se sentir ofendido se Deus não responder imediatamente o meu pedido. Se Deus não responder imediatamente o meu pedido, eu preciso aguardar, eu preciso ser perseverante. Eu não sou mais especial do que qualquer pessoa. Eu sou tão igual quanto você. Deus não vai me responder mais rapidamente porque eu sou pastor. Deus não vai te responder mais rapidamente do que uma pessoa que trabalha com você porque você é crente e faz parte dessa igreja. Até porque nós entendemos que pela graça comum Ele distribui da sua bênção para todos. Nós precisamos entender que tem momentos em que Deus vai sim nos dizer agora não, e vai ser o melhor para nós. Por isso que Paulo diz perseverar em oração, mas agradeça pelo que Ele já fez. Perseverar pedindo o que você tanto necessita, mas perseverar também agradecendo por tudo o que Ele já entregou para você. Nós devemos agradecer a Deus não apenas pelas respostas às nossas orações, mas também pelas orações que ainda não obtiveram resposta. Você deve conhecer alguém que já está orando pela mesma coisa há uns 20 anos. Eu já conheci pessoas que oraram 30 anos pela mesma coisa, até conseguir. Porque era da vontade de Deus, porque se também não fosse da vontade de Deus, ela passaria até a eternidade, morreria e não aconteceria nada. Mas a confiança de que Deus responderia e de que aquilo realmente fazia parte da vontade de Deus moveu essa pessoa a ir até o final, sabendo que um dia chegaria. Ela não estava desejando nada de mal, ela estava desejando algo que realmente glorificaria a Deus. E o que glorificaria mais ainda a Deus seria o agradecimento pela resposta à oração daqueles 30 anos. Guy King vai resumir isso muito bem. O amor de Deus quer o melhor para nós. A sua sabedoria sabe o que é melhor para nós. O seu poder obtém o que é melhor para nós. Então, precisamos perseverar, porque sabemos que estamos envolvidos pelo seu amor, que quer o melhor para nós. Tudo que Ele faz para nós é permeado pela sua sabedoria, que sabe o que é melhor para nós, e o seu poder vai obter o que é melhor para nós. No versículo 3,
Paulo vai fazer um pedido acerca de orar pela pregação da palavra, um pedido para que aqueles irmãos de Colossos intercedam por ele. E em alguns momentos a gente pode até se sentir tão cheio de Deus que não peça oração para outras pessoas. Eu estou muito bem espiritualmente, eu não preciso que outra pessoa ore por mim, eu mesmo vou orar e Deus vai responder. Você precisa de oração. E sabe quando é que você precisa mais de oração? Quando você acha que não precisa que outras pessoas orem por você. Quando você acha autossuficiente, aí é que você precisa de oração, porque você está na ponta do precipício, prontinho para cair. Nós não vivemos sozinhos, nós não fazemos nada sozinhos, nós precisamos uns dos outros. E o que é que temos de melhor como ferramenta para auxiliar uns aos outros, se não a oração? Então Paulo estava completamente ciente da sua própria necessidade, e essa necessidade era que Deus abrisse a porta à pregação da palavra. Talvez uma das maiores frustrações de quem sai para pregar a palavra é encontrar portas fechadas. Quantas vezes você bate na porta de alguém e diz assim: eu posso entregar a palavra de Deus para vocês? Não, agora não. Já dá aquela tristeza. Ou então quando você diz assim: escutou a palavra de Deus, ela traz salvação para a tua vida, você deseja entregar a sua vida para o Senhor? Não, estou muito bem do jeito que eu estou. Isso vai entristecendo, vai minando o entusiasmo que a gente tem quando está orando. Senhor, abre porta à pregação da palavra. E a gente precisa que outros agora orem por nós, para que essa porta continue sendo aberta, para que ele possa anunciar o mistério de Cristo, pelo qual ele estava algemado. Olhando relatos como o dessa tarde, do pastor nigeriano, e o tanto de tempo que aquela organização criminosa, o Boko Haram, está lá na Nigéria, decapitando, matando pessoas, queimando pessoas em praça pública, a gente vê que não sabe 0,1% do que é perseguição. A gente acha que está sendo perseguido quando fala alguma coisa de Deus no trabalho e alguém olha de cara feia. Isso não é perseguição, fique tranquilo. Talvez aquela pessoa vá implicar com você, mas isso não vai tirar a sua vida. Então a gente não sabe o que é perseguição. Isso pode tirar o seu sono durante um dia ou dois, mas você está vivo para tentar modificar a situação através da oração, orando pelos que perseguem. Mas olha para aquela situação daquelas pessoas que realmente são perseguidas. Será que se a gente estivesse na mesma situação, a gente estaria orando e perseverando em oração pelos nossos perseguidores? Ou a gente estaria desejando a morte sumária de todos eles? Seria legítimo se Paulo pedisse que os irmãos intercedessem para que ele fosse liberto. Ele estava na prisão. É legítimo que os nossos irmãos perseguidos hoje digam: meus irmãos, orem para que acabe a perseguição, porque a gente não aguenta mais. São anos e anos sendo impedidos de pregar, sendo impedidos de nos reunir. Quando as pessoas sabem que nós somos cristãos, vão lá e nos prendem, nos matam, nos torturam. Seria legítimo se eles pedissem tudo isso, mas eu entendo que, assim como Paulo, muitos continuam pedindo: Senhor, abre porta à pregação, alivia a perseguição, mas não tira eles daqui não, porque eles precisam ouvir a tua palavra. Muda o coração deles para que eles escutem em algum momento que aquilo que hoje eles tanto desprezam é um único caminho para a salvação da vida deles. Então Paulo pede que os irmãos intercedam por oportunidade de ministrar a palavra de Deus àqueles que ainda não a conhecem, porque esse mundo anda tão virado, tão caótico, tão violento, tão intolerante, porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Eu tenho certeza de que o que nós precisamos não é de pessoas bem intencionadas governando os países desse mundo. Nós precisamos de pessoas tementes a Deus, porque de boas intenções o inferno está cheio.
mas de pessoas tementes a Deus, esse mundo ainda está muito necessitado e carente. Aqui há algo a se pensar sobre como nós temos encarado a obra de Deus, a nós confiada. Paulo não tinha a sua vida por preciosa. Mesmo preso, ele dizia: eu quero pregar. Mas ele foi preso porque estava pregando, mas ele queria continuar pregando. E pedir que os irmãos orassem: Senhor, abre a porta à pregação. William MacDonald vai comentar esse versículo, nos apontando que é possível que tenhamos procurado abrir nós mesmos as portas do serviço cristão. Talvez a gente esteja ainda brigando com as circunstâncias dessa vida, dizendo assim: eu quero pregar de todo jeito. Mas você não é ligado à igreja local. E como é que você vai ser enviado? Você não se prepara, porque você não lê a Bíblia, você não ora, como é que você quer ser enviado? Você tem medo do que vai acontecer com a sua vida, como é que você quer ser enviado? Você tem medo de perder as regalias e as comodidades que você tem dentro da sua casa, como é que você quer ser enviado? Você não suporta estar num ambiente que não tem ar-condicionado, Wi-Fi, como é que você quer ser enviado? Como é que você quer orar para que as portas se abram, se as suas próprias atitudes podem fechá-las? Se nós mesmos queremos abrir as portas à pregação, nós vamos querer abrir segundo os nossos próprios termos, e isso é um perigo que a gente tem que evitar. Quando Deus nos abre uma porta, nós podemos entrar com confiança, sabendo que é Ele quem nos dirige. Na expressão popular, pode estar chovendo canivete, você ainda está lá, porque é Deus quem está guiando. Você vai sofrer alguns danos, mas é Deus quem está guiando. Talvez você seja derrotado em algumas batalhas, mas na guerra, Deus continua conduzindo você, e você continua seguindo. Se nós abrirmos as portas por nossa própria conta, nós jamais teremos certeza de que estamos no centro da vontade de Deus. E logo nós vamos começar a implementar meios carnais para continuar a dita obra de Deus. Não adianta eu dizer que a obra que eu estou fazendo é obra de Deus, se fui eu que fiz. E depois começar a murmurar pelas coisas que eu mesmo arranjei de problemas. A obra de Deus é feita até o fim, com dificuldades, mas com a garantia de que Deus levará tudo a bom termo. Nós vemos aqui que quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, nós necessitamos de auxílio de outras pessoas em oração, porque nós não estamos falando de futilidades da vida. A coisa mais simples da sua vida, mas da mensagem que serve à glorificação de Deus e da qual depende o destino eterno dos homens. Isso vai mexer com muitas estruturas no mundo em que a gente vive. Não é fácil falar para pessoas poderosas que elas não podem absolutamente nada. Só quem pode é Deus. Não é fácil falar para pessoas ricas que o dinheiro delas não compra a entrada nos céus, só o sangue de Cristo. Não é fácil falar para pessoas que estão no topo das montanhas que aquela posição que elas ocupam não ocupariam se não fosse a permissão de Deus, e que elas não têm mérito algum. É difícil até falar para uma pessoa que acabou de tirar 900 pontos na redação do Enem, que as palavras que ela escreveu ali não valem de nada, se a profissão que ela está escolhendo nessa hora não for feita, executada para a glória de Deus. Você pode passar no primeiro lugar no vestibular mais concorrido desse universo, se sua vida não for vivida para a glória de Deus, é a mais inútil do mundo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho. É por isso que Paulo quer tanto portas à pregação, para que as pessoas tenham fé e creiam em Cristo e assim sejam salvas. Nós queremos muito que as cadeiras que hoje aqui ainda estão vazias possam ser ocupadas, talvez por pessoas que até hoje estão dentro da nossa casa e não creem na mesma coisa que nós cremos, não creem no mesmo Deus que nós cremos.
mas a fé vem pelo ouvir. Precisamos que alguém pregue, mas que alguém pregue a palavra de Deus. Quando nós pregamos a Cristo, e todo aquele que nele crê não perecerá, mas receberá a vida eterna. E Paulo, nos versículos 4 a 6, vai mostrar que nós precisamos viver em oração e ser prudentes. O versículo 4 diz: para que eu manifeste como devo fazer, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. A oração requerida por Paulo é para que ele possa transmitir essa palavra com fidelidade, primeiramente. As pessoas que escutarem a palavra da nossa boca se chegarão ao Senhor. O Espírito Santo vai utilizar essa pregação, se ela for fiel. Não é qualquer coisa que é dita por nós, utilizando o nome de Deus pelo meio, que vai ser utilizado para o convencimento dos homens acerca do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos pregar a Cristo. Somente a mensagem de Cristo vai de fato fazer com que pessoas tenham as suas vidas transformadas. Então precisamos pregar com fidelidade a essa palavra. Precisamos pregar com clareza e com simplicidade, como convém fazê-lo. O apóstolo também vai argumentar que nós devemos ser prudentes e andar com sabedoria para com os que são de fora. E interessante porque ele está falando o tempo todo com os irmãos de Colossos, mas agora ele vai apontar para as pessoas que estão fora daquela comunidade. E por que Paulo vai se preocupar tanto com os que são de fora, se a mensagem o tempo todo está sempre para os crentes? Calvino vai trazer a seguinte ilustração: a igreja é como uma cidade da qual todos os crentes são os habitantes, conectados entre si por um mútuo relacionamento, enquanto os incrédulos são os estranhos. Muitas vezes a igreja se apresenta exatamente dessa forma, uma comunidade fechada, em que as pessoas que estão visitando, as pessoas que são de fora, são completamente estranhas. Mas será que é assim que elas devem continuar se sentindo no nosso meio? Será que é assim que nós devemos tratá-las, simplesmente como estranhas? Nós somos conectados por um mútuo relacionamento. Eu fui salvo pela mesma graça que te salvou. Habita em mim o mesmo Espírito Santo que habita em você. Eu amo o mesmo Deus que você ama. Existem similaridades. Esse relacionamento pode sim ter essa reciprocidade, porque nós temos objetivos em comum. E os de fora? Não têm o mesmo objetivo, mas podem vir a ter. Por isso que nós temos que pregar, por isso que nós temos que orar, e por isso que nós temos que ser prudentes no trato com essas pessoas. Por que Paulo se preocupa em levar em consideração os incrédulos, se portando com sabedoria para com eles? 3 razões primeiramente. Na lei, o Senhor em Levítico 19:14 vai repetir algumas leis a Moisés, e ele cita: não se ponha tropeço no caminho dos cegos. O que nós éramos antes de ser encontrados por Deus? Mortos. E no nosso estado de mortos, nós obviamente estávamos cegos. E talvez no comecinho da nossa caminhada ainda tinha muita coisa que a gente não conseguia enxergar. E a gente precisou que muitas pessoas se chegassem a nós, levando uma palavra clara, e que o Espírito Santo nos iluminasse para que aquilo tudo se tornasse límpido aos nossos olhos. Se nós não formos prudentes, aquilo que nós falamos e fazemos pode ser tropeço para aqueles que continuam ainda cegos, e talvez eles não consigam enxergar claramente as verdades do Evangelho, porque as nossas atitudes estão encobrindo essas verdades. Então nós precisamos primeiramente ser prudentes para não ser
tropeço no caminho dos cegos. Segundo, para que não haja espaço para desonra e descrédito quanto à mensagem do Evangelho. As pessoas, quando descreditam a nossa mensagem, se tornam cada dia mais distanciadas. E isso vai suscitar perturbações e perseguições na vida da igreja. Talvez a coisa que nos traga maior tristeza é quando alguém olha ou para nós, ou para alguém muito próximo a nós e diz assim: não é crente? E faz isso porque é crente. E prega amor. E fazendo isso, que testemunho. E elas são assim mesmo, irônicas, sarcásticas, debochadas. Mas a gente deu abertura. A gente não pode deixar a prudência de lado, porque se existir espaço para desonra e descrédito dessa mensagem, como eles crerão? Se eles não ouvem o que nós dizemos, porque as nossas atitudes falam muito mais alto. Aquilo que nós dizemos precisa ser completamente vivenciado. E de fato as pessoas têm que fazer o que nós dizemos, porque nós também fazemos o que dizemos. Em terceiro lugar, para que enquanto convivendo com as pessoas de fora, a gente não se influencie e se torne pouco a pouco também profano. Existe algo que preocupa a gente que já passou de uma idade assim, né? Já passou da adolescência, que tem uns jovens que gostam de namoro evangelístico, mas não existe namoro evangelístico. Namorar uma pessoa que não compartilha da mesma fé que você é o maior perigo que você pode estar correndo nesse exato momento, porque pouco a pouco você pode se influenciar e se tornar tão profano quanto. É muito mais fácil sair do que trazer, até porque não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Eu quero, eu desejo, porque eu tenho sentimento pela pessoa, mas se não está no plano de Deus aquela pessoa ser salva, esqueça, é pedra de tropeço na sua vida, vai lhe afastar de Deus e vai fazer com que você não tenha um testemunho tão eficaz, para que as pessoas possam ver Cristo em você e mudar o seu comportamento. Edgar Guest costumava dizer: eu prefiro ver um sermão a ouvi-lo. Não quer dizer com isso que o cristão não precisa confessar Cristo com seus lábios, mas é muito importante que o nosso comportamento corresponda ao nosso falar. Então, eu ouço o sermão, mas eu preciso vê-lo na vida de quem está pregando esse sermão. Ele diz: aproveitai as oportunidades da melhor forma possível, aproveite as oportunidades. Em Efésios 5,16, Paulo diz que os dias são maus. É importante que a gente entenda que em meio a toda essa corrupção, e eu não estou falando de política, é corrupção da carne, nós em Adão somos culpados e corruptos. Ah, mas eu não roubei o BNDES. Mas você é corrupto. Eu sou corrupto. Por quê? Porque habita uma natureza pecaminosa dentro de mim. Eu tenho herança de Adão. E enquanto nós não estivermos eternamente com Deus, ainda sofreremos os efeitos dessa natureza. Então, em meio a toda essa corrupção que passa também por nós, é imperativo que nós façamos o bem e lutemos contra tudo que nos impeça de prosseguir batalhando pelo Senhor das nossas vidas. O que é que está impedindo? Se é a minha vida, eu tenho que me consertar. O que é que está impedindo? Tudo o que estiver à minha frente, fazendo barreira para que eu pregue a palavra de Deus, eu preciso orar: Senhor, retira isso de mim. Se a nossa conversa deve ser sempre
agradável. Ele diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Nós devemos então ser corteses. O que eu falei lá no começo, é tão difícil dizer certas coisas para algumas pessoas, mas a gente pode saber a forma como dizer. Eu posso descascar você de cima a baixo e você sair ainda e dizer muito obrigado. Depende da forma como eu falei. Eu posso lhe repreender da forma mais severa possível, sem que você saia chorando. Eu posso lhe mostrar a realidade do seu pecado, sem que você se desanime e diga: nunca mais eu piso lá. Eu preciso ser cortês, ou seja, educado. Crente tem que ser firme, mas firme com educação. A gente pode fazer as duas coisas. A gente tem que ser humilde, saber que da mesma forma que nós temos a palavra dentro de nós e podemos repreender os que estão no mundo, de vez em quando a gente também pisa na bola e eles podem nos repreender. Não somos os donos da verdade, mas temos a verdade nas nossas mãos e precisamos tê-la dentro do nosso coração e viver essa verdade para que o nosso comportamento seja correspondente ao nosso falar. Nós precisamos ser parecidos com Cristo. A conversa de uma pessoa parecida com Cristo é totalmente diferente. A conversa de um crente é totalmente diferente da conversa desse mundo. Ela é livre de fofocas. Você não sabe o que aconteceu e vou continuar sem saber. Não quero. Não vai ser conveniente, não vai edificar. Eu não sei se é verdade. Não escute. É muita gente querendo dar conta da vida alheia, quando não dá nem da própria. E nós precisamos encarar isso como uma realidade para nós. Eu preciso dar conta somente na minha vida. E o que acontece na vida do meu irmão, eu posso orar por ele, mas passar à frente não é coisa de cristão. A nossa conversa deve ser livre de frivolidades. A gente tem tão pouco tempo. Às vezes eu brinco com alguns colegas que me perguntam: você já leu tal livro? Eu disse: não tenho tempo para isso. A vida é muito curta, eu preciso ler alguma coisa que me instrua, que me edifique. Então isso eu não vou ler. Mas é bom para passar o tempo. Eu disse: não, prefiro passar o tempo lendo alguma coisa de futuro. Frivolidades. Coisas que não vão trazer para você nenhum crescimento. Isso não deve fazer parte das nossas conversas. Leviandades. Parece que me disseram, eu acho. Você tem certeza? Não fale. Não fale. Para evitar que muitas coisas venham para a sua vida e para a vida da pessoa alvo da sua palavra. Impurezas. A gente que trabalha num comércio, na área de serviços, na indústria, que trabalha todos os dias com pessoas das mais diversas crenças e até os que não creem em nada. De vez em quando surge uma conversa assim, só para desanuviar o ambiente. Aquela conversinha de final de expediente, todo mundo cansado. Vou contar uma piada aqui para ver se o povo ri e fica mais agradável esse local. Às vezes pode ter uma impureza pelo meio dessa conversa. O nosso lugar não é ali. Talvez você seja chamado de chato, antiquado, para dizer o mínimo. Mas é importante que você seja o chato que obedece a Deus, que honra a Deus, e que não seja aquele que entra nas conversas impuras, ou seja, aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. As nossas conversas não podem ter amargura. A vida do crente não é de derrotas. A vida do crente é difícil, mas tem muita coisa boa. Analise direitinho quando você não fazia parte da família de Deus.
As coisas aconteciam errado e você ficava simplesmente desesperado. O que é que eu vou fazer? A quem eu vou recorrer? Eu não tenho nada. Eu não sei o que é que eu faço. Não tem saída. Aí Deus te chama, te atrai pela pregação do Evangelho. Hoje você sabe o que é que pode fazer quando estiver numa situação difícil. Ora, perseverai em oração. Eu não vejo saída. É Ele que vai abrir a porta. Eu não sei o que fazer. É Ele que vai te orientar. E se der errado o que eu projetei, abra espaço para aquilo que Ele determinou. É isso que vai dar certo. Que melhor exemplo nós teríamos em como se comportar para com os de fora do que Cristo, falando com a mulher adúltera, prestes a ser apedrejada pelos seus acusadores. Ali a gente vai ver o que é falar com graça e ter a palavra temperada com sal. Ele diz: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Aqui temos a graça, eu tampouco te condeno, e o sal, vai e não peques mais. Ele não a acusou, ele não a julgou, ele não a apedrejou e não permitiu que outros assim fizessem. Por quê? Porque ela deveria ser tratada com graça. Assim ela mudaria todo o seu comportamento e todo o seu caminho seria convertido para o que Jesus estabelece na sua palavra. Por último, saibamos como responder a cada um de modo conveniente, maduro, dando sempre respostas oportunas e tendo respeito pelas pessoas que estiverem ao nosso redor, necessitando de orientações. As pessoas que estão lá fora precisam de orientação, precisam da palavra de Deus e não de gracejo. Por isso, quando você for indicar uma pregação para alguém, indique uma pregação que fale de Cristo. Não indique um stand-up gospel. Não indique uma pessoa que ficou falando suas histórias, suas experiências e deixou de falar de Cristo. Alguém que tentou ser engraçado, agradável e terminou não fazendo aquilo que deveria fazer, pregar a palavra. As pessoas não precisam de trivialidades, precisam que a gente aponte Cristo. Então oremos para que Deus nos abra a porta à palavra e nos capacite a fazer o melhor por Ele, para Ele, e que o Evangelho seja expandido na face da terra por nosso intermédio, e que o nome do Senhor seja por nós e muitos outros eternamente glorificado.